Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulinho aqui da Igreja Vida da cidade de Antonina e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você. Você que está na sua casa, talvez está sentado no sofá, está aí talvez num quarto, no hospital, não sei onde você se encontra, mas eu sei que nesta noite Deus tem algo poderoso, algo tremendo do coração dele para a sua vida. E a questão que nós estamos tratando nesses últimos tempos, no meio dessa crise que nós estamos vivendo é como ser um vencedor no meio dessa crise. Eu acho que esse é o tema para esse Tadel nessa noite. Como ser um vencedor no meio dessa crise. Mas antes de mais nada, quero pedir aí licença para você, para estar orando com sua vida, orando por mim, orando por você, orando para onde que essa palavra chegar, seja uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Se você puder, tiver tempo aí, condições, não sei onde você se encontra, pôr a mão no seu coração. A Bíblia fala que tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a fonte de vida, Provérbios 4, 23. Então vamos orar, põe a mão no seu coração se puder, eu vou pôr no meu coração também. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para aquilo que o Senhor tem reservado para nós no meio desse tempo de crise, porque, Senhor, o Senhor nos ensina cada dia como ser vencedor no meio da crise. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que bom estar com você, que o Espírito Santo nesta noite fale poderosamente a sua vida. E eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus com você. Eu sei que todos nós estamos passando por esta crise aí, mas você especificamente, você já enfrentou uma crise? Quando a gente fala de crise, a gente não fala só disso que nós estamos vivendo. Mas o Salmo 23, o versículo 1, diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Também tem outra versão interessante que fala assim: "O Senhor é meu pastor e de nada terei falta", ou nada me faltará. Em Mateus capítulo 8, do versículos 23 a 27, um texto muito conhecido, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, Mateus capítulo 8, do 23 a 27, que fala assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Uau! Os discípulos foram acordá-lo clamando: "Senhor, salva-nos, que nós vamos morrer." E ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Então, isso me impressiona, querido, porque ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" E nós estamos vivendo dias assim, nós estamos vivendo momentos difíceis. E as notícias que nós temos ouvido aí nos dizem que nós estamos enfrentando uma crise na saúde terrível, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo todo. Nós estamos vivendo uma crise terrível mesmo. Estamos vivendo momentos muito difíceis, mas nós temos que entender que crises fazem parte da nossa vida. As crises fazem parte da nossa vida. Um momento ou outro nós passaremos aí por uma crise. Crises necessariamente pode não ser algo ruim. Como, pastor, no meio de uma pandemia dessa pode ser algo ruim? Sim, é claro que elas oferecem riscos, nós temos que nos cuidar, temos que sair só aí usando as máscaras, usar o álcool em gel, o afastamento social, tudo isso. Mas também, querido, grandes oportunidades. Nós estamos aprendendo a cuidar do corpo, aprendendo a vigiar nossa alimentação para ter imunidade, aprendendo a fazer exercício, todo mundo. Então você está vendo só como tem algo bom no meio da crise? Olha só, então a gente podemos tirar algo bom aí do meio da crise, tem alguma oportunidade. Então, a crise pode ser boa ou pode ser ruim. Não estou falando só da pandemia, não, mas essas crises podem ser fator bom ou um fator ruim, se nós soubermos enfrentar as crises da maneira de Deus. Então é isso aí, como ser um vencedor no meio da crise. E eu quero deixar com você hoje 3 notícias, 3 coisas, como ser um vencedor no meio da crise. Então eu quero que você grave isso aí. A primeira coisa para você ser um vencedor no meio da crise, tenha certeza de quem você está seguindo. Tenha certeza de quem você está seguindo.
Davi no Salmo 23 fala isso. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. De nada terei falta. Deus é o pastor dele. Ele tinha convicção que nada ia faltar para ele. Então, para a gente ser um vencedor no meio da crise, eu tenho que ter certeza de quem eu estou seguindo. Pastor é alguém que as ovelhas seguiam. As ovelhas iam atrás do pastor. Você está seguindo qual orientação? Qual orientação? Jesus quer ser o nosso pastor, mas muitas vezes nós ouvimos tantas orientações, que tantas coisas que aparecem, principalmente na internet. Faz isso, faz aquilo, tá? Faz isso, faz aquilo. Você está seguindo a orientação de quem? De quem, meu amado, está seguindo? Ou está seguindo as orientações dos teus próprios desejos pessoais? No meio de tudo isso, a situação pode complicar ainda. Você está seguindo a maneira de ser e agindo como a maioria das pessoas, eu vou usar o termo do mundo. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão aflitas porque não estão seguindo uma voz, não estão seguindo a voz do seu pastor, que é a voz de Deus. Você está seguindo, às vezes, pessoas, orientação, as vozes de pessoas bem intencionadas, mas às vezes essas bem boas intenções estão fora da bênção, estão fora da direção que é dada por Deus. Se aquilo está fora da palavra de Deus, como que eu posso seguir? Se a pessoa me diz algo, pode ser bem intencionado, mas não condiz com a palavra de Deus, querido, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então a questão é, como ser um vencedor no meio da crise? Tenha certeza de quem você está seguindo. Quem é o seu pastor? Jesus quer ser o nosso pastor. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Eu vou ampliar essa pergunta aqui. O que você tem seguido? O que você tem seguido? Porque isso que você segue é o seu verdadeiro pastor. E muitas vezes nós estamos seguindo tantas coisas, estamos numa ânsia, numa corrida pelas coisas deste mundo, e esquecemos que tudo, o caos que nós estamos vivendo, estamos esquecendo o perigo na saúde que nós estamos vivendo. Porque isso que nós estamos seguindo é o nosso pastor. Talvez tem pessoas, querido, que está tão focada na sua equipe de futebol, nisso, naquilo, que acabe perdendo o foco de Deus, porque aquilo que você está seguindo, na verdade, é o seu pastor. Isso é o seu pastor. Você quer enfrentar as crises que nós estamos vivendo aí, a sua maneira ou a maneira de Deus? Mas como, pastor? Então se certifique. Se você quer ser um vencedor no meio da crise, se certifique que você está seguindo a Ele, a Jesus Cristo. Se Deus é o seu pastor de verdade, obedeça às suas orientações, obedeça às orientações que está na palavra dEle. Muitas vezes nós falamos que Deus é o nosso pastor, mas quando Ele dá as orientações para nós seguirmos, nós não queremos, porque divergem dos meus interesses. Querido, o que importa é o desejo de Deus para a nossa vida. Se o Senhor é o meu pastor, eu tenho que seguir a sua voz. Se eu quero ser um vencedor no meio desta crise, eu tenho que ouvir a voz do meu pastor. Eu tenho que andar no caminho dele. Não tem como seguir outro pastor. Não tem como seguir outra voz. Muitas vezes as vozes desse mundo, são tantas vozes que nós ouvimos, nós entramos numa correria de tantas coisas, esquecemos que a nossa vida passa, esquecemos que tudo isso vai passar, que a única coisa que é eterna é a nossa vida com Ele ou sem Ele. Essa é a primeira coisa, então. Tenha certeza de quem você está seguindo. E a segunda coisa que eu quero deixar para você nesta noite, a segunda coisa que você quer ser um vencedor no meio da crise, você tenha certeza de que Deus concorda com aquilo que você está fazendo e como você está fazendo. Como, pastor? Não entendi direito. Tenha certeza de que Deus concorda, presta atenção, com o que você está fazendo e da maneira que você está fazendo. Porque quero fazer uma pergunta para você, pensando como ser um vencedor no meio dessa crise. A maneira que você está vivendo hoje agrada a Deus? Uau! Muitas vezes nós não questionamos isso, nós não pensamos isso. Será que aquilo que eu estou fazendo, será que a maneira que eu estou vivendo está agradando ao meu Deus? Será que a maneira que eu estou vivendo dentro da minha casa, com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos,
está agradando a Deus? Será que a maneira que eu estou convivendo com os meus vizinhos está agradando a Deus? Será que a maneira que eu me comporto no meu trabalho está agradando a Deus? Será que a maneira que eu vivo na cidade está agradando a Deus? Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, né? Mas nós queremos que Deus venha, muda a nossa vida, mas as nossas atitudes, o estilo de vida que nós estamos tendo, Deus já reprovou na palavra dele. Como, querido, que Deus vai nos abençoar se nós estamos reprovados as nossas atitudes com aquilo que Ele deixou na palavra dele? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, apto para discernir juntas e medulas, separar pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Não tem como Deus aprovar atitudes que Ele reprova. Não tem como você querer falar que segue o seu pastor e desagrada aquilo que Ele direcionou. E a questão é, como ser um vencedor no meio da crise? Tenha certeza que Deus concorda com aquilo que você está fazendo e da maneira que você está fazendo. O que levou, no texto que nós vemos de Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, quando os discípulos estavam no barco, o que levou os discípulos a vencerem aquela tempestade, que era uma crise que eles estavam vivendo? O que levou os discípulos a vencer aquela tempestade era o fato de eles terem Jesus no seu barco. Era o fato de eles terem Jesus dentro do barco com eles. É interessante isso. E eu quero que você entenda isso. Isso é uma promessa de Jesus, o nosso eterno pastor. Ele prometeu que sempre estará conosco, mas nem sempre concorda com aquilo que nós fazemos. Uau! Nem sempre ele concorda com aquilo que nós fazemos, mas ele promete que estará conosco. Então você quer vencer as tempestades na sua vida? Você quer vencer essa crise, sair dela como um vencedor, como uma vencedora? Um vencedor na sua casa, um vencedor na sua família, um vencedor no seu trabalho? Então, antes de se meter em qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, se certifique que Deus aprova aquilo que você vai fazer. Uau! Você está me entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Se certifique e tenha certeza que aquilo que você vai fazer está na palavra dele. Se Deus aprova aquilo, se aquilo lá, não, isso tem aprovação de Deus. Se tem aprovação de Deus, tenha certeza que você vai ser vencedor no meio da crise. Mas você tem que ter essa convicção. Tenha certeza disso. Tenha certeza que ele entrará no barco com você. Tenha certeza que ele entrará no barco com você. Agora, como ele entrará no barco comigo, se esse barco, o caminho dele é a destruição? Como ele entrará num barco comigo, que esse barco me conduz a usar uma droga? Como ele entrará no barco comigo, se esse barco vai me conduzir ao adultério, à prostituição, à rebelião? Muitas pessoas não percebem que Jesus não entra no barco da rebelião. Jesus não entra no barco que contradiz a palavra dele. É impossível isso. Será que Jesus entrará no barco com você? Se você quer ser vencedor no meio da crise, Jesus tem que estar no teu barco. Aí sim, aí, querido, pode vir a tempestade que for. Aí pode vir a crise que for. Com Jesus ao seu barco, e eu fico impressionado com isso, que Jesus estava ali tranquilo, os discípulos ficaram com medo, achavam que iam morrer, e Jesus ele estava como no texto que nós lemos de Mateus 8, de 23 a 27, Jesus estava dormindo, porque ele nunca perdeu o controle da situação, e no meio disso que nós estamos vivendo, Deus está no controle, Deus nunca perdeu o controle. A Bíblia diz que nada acontece sem a permissão dele, não cai uma folha de uma árvore qualquer sem que Deus não permita, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não tenha permissão de Deus. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. Pastor, então por que nós estamos vivendo isso? Querido, isso está na mão de Deus. Nós estamos vivendo tempos que talvez Deus está permitindo isso para que o ser humano se volte para Ele, para que tenha Ele como pastor, para que todo o mundo inteiro está na palma das mãos do Senhor. Mas nós deixamos de ouvir a sua voz. Nós falamos que temos Ele como nosso pastor, mas quando Ele nos diz, não faça isso, não faça aquilo, nós não gostamos. Nós gostamos de ouvir os nossos próprios interesses. Se eu quero ser o vencedor no meio da crise, a terceira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, e isso aqui eu quero que impacte a sua vida, essa terceira coisa eu quero que fique gravada no seu coração, você escreva aí, nós vamos dar um jeito de passar aqui, no vídeo aqui, não duvide de Deus e nem da sua palavra.
Uau! É a terceira coisa que eu quero deixar para você nessa noite. Não duvide de Deus e nem da sua palavra. Ore, busque a Deus, conheça os planos e projetos de Deus, aprenda a confiar nele, porque desconfiança é falta de fé. A desconfiança é uma falta de fé. Confie nele de todo o seu coração. Não tema essa tempestade que nós estamos vivendo. Eu sei que é muito perigosa. Eu sei que quando às vezes tivemos aí uma tempestade alguns tempos atrás, vem aquele tempo feio, a gente fica com medo, fica com temor. Mas não tema. Não tema quando Jesus está no barco. Não tema essa crise que nós estamos vivendo. Temos que confiar em Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada terei falta. Muitas vezes nós achamos que vai faltar as coisas para a nossa vida. E às vezes falta mesmo. Sabe o que falta? Confiança nele. Confiança naquele que nos chamou. Essas três coisas eu quero que fique gravada no seu coração. A primeira coisa, tenha certeza de quem você está seguindo. Você está seguindo mesmo Jesus como pastor da sua vida? Jesus é o pastor da sua vida. Tenha certeza de quem você está seguindo. A segunda coisa, tenha certeza que Deus concorda com aquilo que você está fazendo e da maneira que você está fazendo. Não adianta nada você pedir a direção de Deus, mas faz do jeito que você quer. Deus dá uma orientação para você não fazer isso, você faz porque você quer. Querido, Deus não é obrigado a agir da maneira que você quer. Quem disse que isso? Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus nos ama. Deus nos ama. Mas muitas vezes, querido, aquilo que nós queremos vai nos afastar dele. E isso ele não admite. E ele dá uma orientação diferente. Mas eu quero fazer da minha maneira, do meu jeito. E a terceira coisa, para você não se esquecer, não duvide de Deus e nem da sua palavra. A dúvida é uma semente maligna. A dúvida é uma coisa satânica para nos afastar dos caminhos de Deus. Tiago fala que aquele que pede a Deus, não duvide, porque é semelhante à onda do mar, que vai e vem. Muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem prometido coisas tremendas e grandiosas. E eu creio, como sair um vencedor no meio da crise? Porque isso o Senhor tem colocado no nosso coração. Isso nós temos testemunhado, culto após culto, ali na Igreja Batista Vida, ali em Antonina, Rua Doutor Bruno 99, que nós sairemos dessa pandemia muito mais fortes. Nós sairemos muito mais fortalecidos. Nós sairemos enrijecidos pela fé. Nós sairemos com uma fé, querido, fortalecida. E essa contaminação que nós estamos vivendo, essa crise da saúde, será inversa. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos contaminar o mundo com a nossa fé. Nós vamos contagiar as pessoas com a nossa fé. Querido, e haverá um poder de Deus tremendo. Nós viveremos dias esplendorosos, dias gloriosos de uma grande colheita de alma. Mas nós temos que sair vencedor dessa crise. Por isso, tenha certeza de quem você está seguindo. Tenha certeza que você está fazendo as coisas, que Deus concorda com aquilo que você está fazendo, da maneira que você está fazendo. Não duvide de Deus e nem da sua palavra. Você quer enfrentar essa crise à maneira de Deus? Pastor, qual é a maneira de Deus? Obedecê-lo, ouvir a sua voz. Se você quer ouvir a voz de Deus, a pergunta é, você quer ouvir a voz de Deus para quê? Mas se você ouvir, você vai obedecer? Então faça de Jesus o seu verdadeiro pastor. O seu verdadeiro pastor tem que ser Jesus Cristo. Se Jesus é o seu pastor, você tem que ouvir a voz dele. Siga ele em tudo, os seus passos, os seus caminhos. Faça somente aquilo que agrada a ele. Não agrade mais a sua carne. Confie nele. Eu não sei, querido, como você está nesse momento que nós estamos vivendo, um momento diferenciado, um momento único. Mas eu creio que este momento vai ser um divisor de águas na nossa vida. Eu creio que este momento será um diferencial nas vidas que falam que tem Jesus como seu pastor. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e no coração se crê para a justiça. Nós temos que convidar Jesus para morar no nosso coração.
Está na hora de nós sairmos vencedores desta crise. Cai 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos guarda. E no meio dessa crise toda, nós ouvimos a sua voz e temos a certeza que Ele está no nosso barco e o nosso barco não vai afundar. Nós estamos enfrentando essa tempestade e eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Você que está aí me ouvindo, eu não sei, talvez você está vivendo essa tempestade aí, talvez você está vivendo com temor, um medo disso tudo, talvez você já está enfermo, talvez a situação financeira sua está arrebentada por causa dessa luta, talvez tua família está destroçada. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, mas eu sei o Jesus que pode estar com você aí no seu barco. Eu sei o Jesus que pode se pôr em pé e falar assim: por que vocês estão assim com medo? Vocês ainda não têm de fé? E repreender o vento, repreender o mar e vir uma grande bonança. E eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida nessa noite para profetizar que essa grande bonança virá sobre a sua vida, essa grande bonança virá sobre a sua família, essa grande bonança virá sobre as suas finanças e sobre a sua família. Chega já de viver a tempestade familiar, é ou não é? Eu tenho convicção no meu espírito que eu estou ministrando para as pessoas que estão passando por uma tempestade dentro da sua casa, na sua família. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Quem disse que a tua família vai naufragar? Quem disse que a tua família vai afundar? Não vai! E eu sei que eu estou falando com pessoas também nesta noite que estão com medo até mesmo da morte. Pessoas que estão enfermas e estão falando assim: será que eu conto? Será que eu vou viver assim? E Deus, o que será de mim? Ei, Jesus está com você. Jesus é aquele que vai se levantar. Jesus vai tomar conta do teu barco, da tua vida, vai repreender essa enfermidade na sua vida, essa tempestade da enfermidade aí, e vai passar e vai vir a bonança. Mas tenha convicção dessas 3 coisas que eu liberei para você nessa noite. Tenha certeza quem você está seguindo. Tenha certeza de que Deus concorda com aquilo que você está fazendo e da maneira que você está fazendo. E a terceira coisa, não duvide de Deus, não duvide da sua palavra. Eu creio nessa noite que Deus vai agir poderosamente e eu quero orar como servo de Deus, apenas um servo, nada mais do que isso, para pedir que o Espírito Santo venha te fortalecer, para pedir que Jesus esteja ao teu lado aí, se coloque em pé ao seu lado e repreenda essa tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Querido, se você crê nisso, se você crê que Jesus está vivo, se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está ao nosso lado, está comigo, está com você, porque quando nós abrimos a nossa boca, convidamos Ele a vir morar no nosso coração, Ele vem, habita em nós. Uau, que coisa tremenda! Você não é qualquer um, não. Você não foi criado para perecer nessa crise. Você não foi criado para perecer nessa tempestade. Não. Mas sim, você foi criado para ser um vencedor no meio da crise. Quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Acalma um pouquinho aí. Quero orar pela sua vida. Eu quero que você creia em milagres. Porque nós cremos em milagres. E nós vamos orar nesse momento e pedir para que as tempestades que vêm sobre a sua vida se acalmem agora, porque Jesus está no seu barco, Jesus está do seu lado. Esse texto que nós lemos é maravilhoso. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Eu sei que você está ouvindo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aleluia. Se você puder fechar os teus olhos, se você puder esse momento de quietude aí, porque eu creio, querido. Eu creio que nesta noite os anjos do Senhor visitarão a sua casa. Os anjos do Senhor entrarão no teu habitar, na tua casa, no teu carro, no hospital, não sei onde você se encontra, mas eu quero liberar uma palavra de vida para você, uma palavra de esperança para você. Muitos se falam de crise, mas eu estou falando para você como sair vencedor no meio da crise. Fecha os teus olhos, que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esse homem, por esta mulher, por este jovem, por esse adolescente, por esta criança. Meu Deus, nós não temos como tocar a vida de cada um nesse momento que nós estamos vivendo por causa do isolamento social. Mas eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor está agindo de maneira tremenda. O Senhor está agindo de maneira gloriosa. E eu, como servo do Senhor, eu quero humildemente clamar
Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a tempestade da vida desse homem, toda a tempestade da vida dessa mulher. Repreendemos, Deus, essa enfermidade, repreendemos esta crise financeira, repreendemos, Deus, todo problema dentro da sua casa, todo conflito, toda contenda. Nós repreendemos em nome de Jesus. E eu quero te clamar, Jesus, se põe em pé ao lado desse homem, se põe em pé ao lado dessa mulher. Eu sei, Senhor, que o Senhor está nos falando assim, porque você tem medo, homens de pequena fé, e o Senhor mesmo vai repreender essa tempestade e vai vir um tempo de bonança, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser profeta do Senhor sobre você nesta noite, para profetizar um tempo que você nunca viveu antes, para profetizar uma época que você nunca viveu antes, e você nunca se esquecerá. Você nunca se esquecerá. Você foi um vencedor, uma vencedora no meio da crise. Eu quero abençoar você. Um grande abraço. Entre aí no nosso... Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você está assistindo, mas ainda não se inscreveu, se inscreva lá, Igreja Batista Vida Antonina, entra lá, se inscreva, clica no sininho para você receber as notificações. Nós estamos aqui na cidade de Antonina, na rua Dr. Bruno 199. Será uma honra, uma alegria recebê-lo. Nós somos uma igreja em célula, através de relacionamentos saudáveis. Pequenos grupos que se reúnem uma vez por semana para compartilhar a palavra de Deus. E agora, no meio dessa crise, Deus nos deu uma estratégia maravilhosa. Nós temos células online. Você pode aí dentro da sua casa, naquele dia, naquele horário, naquela uma vez por semana, compartilhar com um grupo de pessoas através do seu celular, smartphone, tablet, computador. Querido, é um tempo interessante, muito bom. Entre em contato conosco. Será uma alegria recebê-lo e abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te renove. Nunca se esqueça dessas três coisas. Tenha certeza de quem você está seguindo. Tenha certeza do que Deus concorda com aquilo que você está fazendo e da maneira que você está fazendo. E não duvide de Deus e da sua palavra. Que Deus o abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.